No último episódio de Invincible foi revelada a verdadeira história do Omni-Man, como ele e os Viltrumitas são seres implacáveis e extremamente poderosos que subjugam os seres mais inferiores sobre o seu poder e sobre o seu império. Os Viltrumitas entraram numa guerra civil de forma a acabar com todos os seres fracos que viviam em Viltrum, de forma a sobrar só os melhores, os mais fortes. Nesse vídeo eu vou trazer uma teoria de que os Viltrumitas e o Omni-Man, claro, têm influência da filosofia de Nietzsche. Eu procurei sobre essa relação entre Nietzsche, os Viltrumitas e o Omni-Man na internet e eu não achei nada, então pode ser que eu só esteja louco, ou não. Mas então assiste o vídeo com atenção que eu tenho certeza que você vai entender quais são as conexões que eu encontrei entre Nietzsche e os Viltrumitas. Meu nome é Gabriel, esse é Filosofia de Personagens e no assunto de hoje então eu vou falar sobre como o Omni-Man e a cultura Viltrumita tiveram influência do filósofo Friedrich Nietzsche. Pois então, foi revelado que os Viltrumitas são seres implacáveis e extremamente fortes que se empenham em conquistar e submeter todos os povos inferiores sobre o seu império. Mas de tão grande que ficou o Império Viltrumita, eles começaram a ter dificuldades em travar guerras, então eles mandaram alguns Viltrumitas para planetas específicos para enfraquecer aquele território e preparar o terreno para que eles pudessem se juntar eventualmente ao Império de Viltrum. Nietzsche dizia que existe a moral dos fracos e a moral dos fortes. Os fracos seguem certos padrões, compartilham de certas crenças em comum que formam essa moral de rebanho. Segundo Nietzsche, os fracos criam uma certa moralidade para nivelar todo mundo no nível da mediocridade, para justamente refrear aqueles que são fortes, criativos e dependentes, que têm os seus próprios valores. E o Nietzsche tem um conceito para falar sobre esse homem que consegue transcender sobre essa moral dos fracos e agir sobre seus próprios valores, que é o conceito do super-homem. O super-homem é aquele que consegue viver sem essas amarras morais e consegue se afirmar no mundo sem ser refreado por essa moral dos fracos. E esse conceito não tem nada a ver, em princípio, com o Superman da DC, mas essa referência sempre é feita. E na verdade o Omni-Man ele tem uma história bem parecida com o Super-Homem da DC. Ele veio de outro mundo, é um alien vivendo na Terra, ele vira um super-herói, mas enfim, parece que tudo está conectado de alguma forma. O Super-Homem do Nietzsche, o Super-Homem da DC, o Omni-Man. E a referência então é que a história dos Viltrumitas como esse povo soberano começa justamente com a eliminação dos fracos, de forma que restam só os fortes em Viltrum. E o Nietzsche tem um outro conceito que é o de vontade de potência, que é esse desejo do homem forte de se afirmar, de se expandir no mundo, de sempre buscar ser o melhor que ele puder, o que combina muito com o caráter dos Viltrumitas de serem implacáveis e de sempre estar querendo se expandir para novos territórios e sempre acolhendo outros planetas para o seu império. Antes da gente continuar, se até aqui a análise estiver fazendo algum sentido e eu não estiver muito louco, já considera deixar o seu like aqui no vídeo, mesmo que você nunca tenha ouvido falar da filosofia de Nietzsche, mas se estiver fazendo algum sentido, já deixa o like para eu saber que esse vídeo é top. E até aqui parece que a filosofia de Nietzsche ela é meio polêmica e realmente é. Existem inclusive algumas interpretações dos nazistas sobre a filosofia de Nietzsche tendendo para essa questão mais racial, de superioridade, que foi o que o nazismo foi. Eles se consideravam os fortes, os evoluídos, os super-homens. E a gente sabe que Hitler e o nazismo tinham toda essa questão da superioridade racial, da pureza da raça ariana. E nesse último episódio, o Omni-Man fala pro Mark o seguinte: o DNA Viltrumita é tão puro, você é quase puro sangue. E a gente vê o desprezo do Omni-Man pelos seres mais inferiores, inclusive os seres humanos, e até da própria mulher dele, que ele diz que ele a amava sim, mas como um pet. Isso foi muito bizarro. Foi muito errado. E eu não estou dizendo aqui que essa interpretação nazista das ideias do Nietzsche tem algum sentido, mas ela é uma interpretação que existiu e que existe ainda e que pode sim ter sido usada como influência para toda a história dos Viltrumitas e do Omni-Man. E o último ponto, a última pista que me faz pensar que toda essa ideia faz sentido, é um pequeno detalhe que todos os homens em Viltrum têm esse bigode. Coincidência? Acho que não!
Mas então, será que faz sentido isso tudo? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Nietzsche, será que essas ideias fazem sentido com a história e a cultura dos Viltrumitas e do Omni-Man? Comenta aqui embaixo se você achou que faz algum sentido, deixa o seu like se o vídeo foi legal, se você gostou da análise, não deixa de se inscrever aqui no canal para você ter mais análises filosóficas sobre os heróis em geral, e eu vejo você no próximo vídeo.